Unidades de conservação versus povos e comunidades tradicionais. Você já ouviu falar dessa polêmica? No mês de março de 2025, essa antiga controvérsia voltou a ganhar destaque nas redes e na mídia ambientalista. Isso por causa de um manifesto que foi assinado por diversas organizações da área ambiental que critica acordos firmados entre o órgão federal responsável pela gestão dessas áreas e esses grupos sociais. O motivo? Esses acordos estariam permitindo que pessoas permaneçam morando nessas áreas, fazendo uso dos seus recursos naturais, sendo que elas deveriam ser de proteção integral. Mas afinal, isso é realmente uma ameaça à conservação dessas áreas? Ou será que talvez o buraco é um pouco mais embaixo e tem coisas mais profundas por trás dessa polêmica? Eu sou Érica Fernandes Pinto, eu trabalho há mais de 20 anos com a gestão de áreas protegidas, buscando a conciliação com os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Esse é o meu campo de atuação, é o meu campo de pesquisa e também permeia vários aspectos da minha vida. Eu fiz o meu doutorado sobre isso e sigo envolvida com situações concretas em unidades de conservação em diversas regiões do Brasil. E também participo de algumas iniciativas internacionais que buscam aprofundar esse debate e construir caminhos para conciliar esses direitos. Bora entender melhor essa história? O documento, chamado Manifesto em Defesa do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nosso famoso SNUC, foi lançado em 27 de março com endosso de mais de 100 organizações e pessoas e entregue ao Ministério do Meio Ambiente. Ele critica os acordos com as comunidades tradicionais e os povos indígenas em áreas de proteção integral, como parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas, que, segundo o documento, trariam prejuízos à conservação da biodiversidade dessas áreas e abririam um precedente perigoso na proteção delas. O pivô da questão foi a assinatura de um termo de compromisso com uma comunidade guarani em uma reserva biológica no Paraná, em fevereiro de 2025. Nas palavras de alguns preservacionistas, essas seriam tentativas de rasgar o SNUC. O manifesto foi noticiado no site do OECO no dia seguinte, um portal de jornalismo ambiental de grande influência aqui no Brasil, ganhando assim mais visibilidade e colocando mais lenha nessa fogueira. Mas o manifesto ele também ecoa com outras matérias já publicadas nesse portal que questionam a permanência de povos e comunidades tradicionais em áreas que legalmente, segundo essa perspectiva, teriam como objetivo exclusivo a preservação da biodiversidade. Aqui na tela tem alguns exemplos de matérias publicadas com esse teor. Em resposta, movimentos sociais e entidades que apoiam os povos e comunidades tradicionais publicaram uma carta de repúdio. Nela, eles reforçam o seu compromisso com a conservação da natureza e da biodiversidade e denunciam a postura do manifesto como uma visão colonialista e discriminatória. Segundo esses grupos, isso é uma forma de negar o direito das comunidades de viverem nos seus territórios tradicionais e uma inversão desonesta sobre o seu papel na proteção ambiental. Eles reforçam que posturas desse tipo contribuem para dar continuidade à marginalização e à criminalização dos povos e comunidades tradicionais, e que isso vai contra a Constituição, convenções internacionais e até mesmo a própria lei do SNUC, que tem artigos que referendam o direito dessas comunidades de coexistir com a natureza. O órgão gestor das unidades de conservação federais, por sua vez, também se manifestou. Em uma nota publicada no seu site, reafirmou que esses acordos estão previstos no artigo 42 da Lei do SNUC, regulamentados por decreto federal, tendo legitimidade e legalidade. Mais do que isso, destacaram que experiências anteriores, firmadas em outras 25 unidades de conservação, mostram que esses arranjos podem inclusive melhorar a proteção ambiental, ao permitir um acompanhamento mais próximo das situações, eventuais ajustes e uma gestão mais integrada com os modos de vida das comunidades.
E aí, você, o que você acha de tudo isso? De que lado que você tá? Ou será que essa não é uma questão que se resolve escolhendo lados, mas talvez ao invés disso, ampliando e aprofundando o nosso olhar sobre a questão? Será que a pergunta certa, ao invés de quem tem razão, não seria como podemos, de forma justa, sustentável e eficaz, cuidar da nossa natureza com toda a sua biodiversidade, incluindo os seus valores culturais? Essa polêmica, que parece nova por aqui, é uma velha conhecida internacionalmente. A IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, a maior rede de organizações ambientalistas do mundo, que integra governos e ONGs, desde os anos 70 assumiu que muitas áreas protegidas foram realmente criadas sobre territórios tradicionais, reconhecendo o valor e a importância dos seus modos de vida para a conservação dessa área. No início dos anos 80, a IUCN recomenda aos governos nacionais a celebrarem acordos com esses povos e não desalojarem eles. E em 2003, no Congresso Mundial de Parques em Durban, na África do Sul, o debate avançou ainda mais, contando com a participação de povos indígenas no evento, foi inaugurado o chamado Novo Paradigma de Conservação da Natureza, que busca compreender e entender a sociedade em geral, mas em especial os povos indígenas e as comunidades tradicionais, não como ameaças à conservação, e sim como os principais aliados nesse processo. Só que esse debate, ele tem várias camadas. Hoje já se discute mais abertamente como o modelo de áreas protegidas implementado em muitos países está enraizado em lógicas coloniais de expropriação e exclusão, que surgiram no passado, mas que se perpetuam até as épocas atuais. Surgiram conceitos também como Fortress Conservation ou conservação fortaleza e Green Violence, violência verde, e várias denúncias de abusos de direitos humanos perpetrados em nome da conservação. Se questiona também práticas atuais de gestão dessas áreas, do que vem sendo chamado de indústria da conservação, com acusações dessas serem uma forma de neocolonialismo. Esse debate ganhou força com um movimento chamado Decolonize Conservation, promovido pela Survival International, um assunto que eu venho conhecendo, me envolvendo e estudando de forma mais aprofundada aí nos últimos anos. Em 2023, aconteceu o primeiro congresso no âmbito internacional sobre esse assunto, e já temos hoje uma vasta bibliografia que versa principalmente sobre países da África, da Ásia, também Austrália, Nova Zelândia, com pouca atenção para a América Latina e quase nada sobre o Brasil. Criar parques e reservas para proteger a natureza é uma empreitada nobre. A gente está falando de áreas que guardam belezas paisagísticas ímpares, inúmeras espécies da fauna e da flora, espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, ecossistemas únicos. Mas as belas paisagens que a gente se acostumou a ver nas mídias como cenários de natureza selvagem têm algo mais. Elas também têm gente. Mas não estamos falando aqui de qualquer gente, e sim de povos e comunidades tradicionais que têm vínculos profundos com a natureza, que criaram laços com esses lugares, relações de afeto, de pertencimento, de identidade, culturas que também são únicas nesse processo de coevolução com a natureza de ambientes específicos, e muitas dessas culturas também ameaçadas de extinção. Hoje tem vários estudos que reconhecem a intrínseca relação entre a diversidade biológica e a diversidade cultural, e que nos falam do papel dos modos de vida e dos conhecimentos tradicionais na criação e na manutenção de áreas naturais diversas e bem conservadas, de forma que a gente pode se perguntar se a natureza protegida nas unidades de conservação de proteção integral existe apesar deles ou, quem sabe, também graças a eles.
Muita gente que gosta das unidades de conservação, que visita parques e até que trabalha nessas áreas, nem imagina que por trás das suas belezas existem histórias mal contadas e histórias não contadas que envolvem racismo ambiental, invisibilidade social e disputa por narrativas. Sem enxergar isso, a gente corre o risco de defender estratégias que parecem coerentes, mas que contribuem para perpetuar e para reproduzir injustiças, levando ao apagamento de culturas humanas, dos seus laços e das suas conexões com esses territórios e saberes que também são únicos. Por que não proteger tudo isso? Talvez, se a gente escutar um pouco mais quem já vive nesses territórios, quem está lá cuidando deles há tanto tempo e que diz que quer continuar cuidando, a gente possa encontrar formas mais justas e também mais belas de fazer a conservação da natureza. Ao invés de dividir, de brigar para ver quem que fica de um lado ou de outro, a gente podia somar, podia aprender a caminhar junto. E quem sabe reinventar a conservação seguindo por trilhas mais eficazes, mais interessantes e mais inspiradoras. Se você se interessa por esse tema da conservação da natureza e dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, se atua com unidades de conservação ou simplesmente se você ama a natureza, eu te convido a seguir aqui o canal porque a gente vai desdobrar essa conversa aí nos próximos vídeos. E se você já está mais familiarizado com essa controvérsia sobre a questão da presença humana nas unidades de conservação e quer aprofundar no tema um pouquinho mais rápido, eu convido a participar do encontro online na Semana da Terra, ainda aqui no mês de abril, onde além de apresentar de forma mais detalhada os padrões que perpassam, né, a polêmica levantada pelo manifesto que deu origem a esse vídeo e os conteúdos que estão listados aqui embaixo, eu também vou indicar bibliografias que trazem essa leitura das áreas protegidas a partir de uma perspectiva decolonial e a gente vai poder conversar sobre esse tema com mais liberdade. O convite também vale, é claro, para membros de povos e comunidades tradicionais e apoiadores desses grupos, gente que vivencia essa problemática na vida cotidiana e que precisa também conhecer melhor esse debate. O encontro vai ser gratuito, mas ele não vai ser transmitido em canal aberto nem colocado aqui no YouTube. E para participar, você precisa se inscrever no link que está na descrição desse vídeo e aí vai receber as orientações. Convido a fazer parte dessa jornada e vir com a gente, que tem muito mais pela frente, muita coisa a construir. Até a próxima.